Oi, meu nome é Angélica Moreno Santos Oliveira Marcolino. Esse é meu nome, gente. Eu tenho 35 anos e sou discípula do pastor Theo e da pastora Gorete. Bom, Serena Docs, queria falar um pouco da minha vida, de como eu conheci Jesus, como foi a minha trajetória. Eu nasci, não era um lar evangélico, apesar de minha mãe sempre ensinar, os princípios, a gente ser uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, a trabalhar, a conquistar aquilo que a gente deseja, mas eu não frequentava igreja, na verdade minha família era toda espírita, então não era um ambiente muito agradável. E eu cresci, assim, minha infância foi bem turbulenta, meus pais, eles não tinham um casamento muito legal. A gente é em 12 irmãos, uma família muito grande, mas não tinha muita estrutura. O meu pai não era uma pessoa presente, na verdade a gente só tinha a presença física dele dentro de casa, mas eu não tinha o carinho, a atenção que eu precisava. Isso fez com que eu crescesse, uma criança, uma adolescente insegura. Eu não sabia quem eu era. Eu sabia que eu era amada, eu sentia o amor dos meus irmãos, da minha mãe, mas eu buscava um amor, de pai que eu não tinha, que eu não recebia, e não era porque o meu pai não me amava, mas é porque ele não sabia demonstrar amor, porque aquela velha história, a gente, antes de conhecer Jesus, a gente só dá aquilo que a gente recebe, e meu pai, ele só deu realmente aquilo que ele recebeu. Então eu tive, muitos conflitos dentro de mim. Eu passei muito tempo da minha vida sem saber quem eu era, o que eu poderia ser. Eu era muito insatisfeita. Assim eu fui crescendo, cheguei na minha adolescência, cheguei na minha fase adulta e sempre sentindo uma carência dentro de mim, algo que eu não sabia como preencher. E aí eu comecei a namorar, e era namoro que não era com propósito, mas era para não ficar sozinha. Era isso que eu buscava. Alguém para preencher algo que, na verdade, não era dessa forma que eu iria preencher, mas eu achava que seria assim. E aos 21 anos de idade, eu estava noiva, a pessoa que eu namorava queria casar comigo, fazia planos, mas eu não amava essa pessoa de verdade. Eu estava com ele porque eu tinha medo de ficar sozinha, então eu precisava ter alguém. E aí foi quando, Deus começou a mexer na minha vida. Eu conheci o Andrigo, a gente começou a se gostar, mas a gente não falava isso um para o outro, a gente trabalhava no mesmo lugar, ele foi trabalhar onde eu trabalhava, e aí eu comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido por ninguém, e isso começou a gerar, muitos problemas, mas passado um ano eu terminei o noivado, que eu tinha e decidi, começar um relacionamento com ele, mas ele, me falou depois que ele ficou durante um ano me pedindo para Deus, ele não falava o que ele sentia por mim, mas ele me pediu para Deus, e aí foi quando a gente começou esse relacionamento, depois de muita luta, muita dificuldade, porque eu sei que Deus tinha um propósito. E foi através da família dele, do Valdeir, que hoje é o pastor Valdeir, que eu conheci Jesus. Porque eu achava até então que eu tinha Deus na minha vida, mas na verdade eu não tinha. E o vazio que eu sentia, o vazio que eu tinha no meu coração, a presença de um pai, o amor que eu buscava, eu descobri que só através do amor de Jesus, através desse relacionamento com Deus, é que isso seria preenchido. Aí começou na minha vida um processo de cura, de restauração, eu dei muito trabalho. Na época eu falava que o Valdeir era o meu pai espiritual, porque ele teve muita paciência comigo. E aí eu me converti,
né? Só que como eu estava numa igreja tradicional, eu tinha Jesus só para mim, né? Eu não conseguia orar na minha casa, orar com os meus pais, falar para eles do amor de Jesus. E isso se passaram 6 anos. E aí em 2007, quando eu me casei com o Andrigo, vim embora para Maringá, né? E eu sempre perguntava: Deus, por que para Maringá? Né? O que o Senhor tem nessa cidade para gente? E depois que eu conheci a igreja aqui, né? A gente casou em março, quando foi em julho, eu fui para o Revisão de Vidas, né? E aí começou um divisor de águas na minha vida, né? Quando eu fui para o Revisão, e nas palavras, nas ministrações, foi que eu realmente descobri quem eu era, o propósito de Deus para a minha vida, né? O que Deus tinha para mim. Começou um processo de cura mesmo, né? De transformação. Eu consegui liberar perdão para o meu pai, né? Algo que eu achava que eu nunca ia dar conta de fazer, que eu nem precisava fazer, porque pelo pai que ele tinha sido para mim, que ele não merecia isso, né? Mas no Revisão de Vidas eu fui curada, eu fui transformada, né? Minha vida foi realmente restaurada, né? E eu consegui recuperar, né? Na minha casa, na minha família, com os meus pais, um relacionamento que durante 27 anos da minha vida eu nunca tinha tido. Eu tive coragem de chegar diante do meu pai, pedir perdão para ele pela filha que eu tinha sido, né, por todas as vezes que eu tinha brigado com ele, né, que eu tinha xingado ele. E foi no momento que ele chorou, foi a primeira vez na minha vida que eu vi o meu pai chorar, né? Então foi um momento de quebrantamento. Nesse dia ele fez oração de entrega, ele entregou a vida dele para Jesus. Então Deus começou mesmo a transformar a minha vida. E hoje, né, eu sou pastora no Arena, né, eu sou casada, muito bem casada, sou feliz, tenho uma filha linda, né, tenho mais um que está sendo gerado no meu ventre, que a gente não sabe se é um menino ou uma menina, mas Deus está dando mais esse presente na minha vida, na minha família. Né, a gente tem a igreja no Requião, a gente tem vivido o propósito de Deus, né? Eu e o Andrigo, a gente tem a cada dia buscado viver o propósito de Deus, aquilo que Deus espera de nós. Então é isso que eu queria dizer, que quando você realmente decide andar com Deus e quando você acha que conhece, né, um Deus, que você tem uma vida com Deus, mas você vai para o Revisão de Vidas, você realmente decide andar com Deus, você descobre, né, que na verdade você vivia uma ilusão, né? E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu passei a realmente a descobrir quem eu sou diante de Deus e aquilo que Deus tem para minha vida. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada, eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu sou feliz, eu tenho uma família abençoada e eu tenho o mais importante, que é Jesus na minha vida.